Formado em administração de empresas, pós-graduado em treinamento e desenvolvimento de pessoas e MBA em gestão empresarial pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, o consultor Ademar Abreu representa o Grupo Adere. Ademar, você não poderia estar em tão boa hora que essa onde os funcionários tanto se questionam quanto a nova lei da terceirização. Ô Paulo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. É um tema muito importante. O Grupo Adere é uma empresa que completa no mês de julho 22 anos de mercado. Essa empresa tem sede no Rio de Janeiro e, no ano passado, nós abrimos aqui uma filial em Ubá. Estamos aqui para trabalhar com terceirização, serviço temporário e recrutamento e seleção de pessoas, né, para as empresas de um modo geral do mercado. Na realidade, o que é uma terceirização? Nada mais é do que uma empresa entregar para uma empresa terceira algumas de suas atividades. Por exemplo, você tem dentro da empresa um refeitório. Não necessariamente você tem que ser um expert em fazer comida, né? Existem empresas no mercado que são especializadas em fazer comida. Então você pode terceirizar para que o empresário, né, a direção, a gestão da empresa, fique focada na sua atividade principal. Como funcionava a lei antiga e o que mudou? Na realidade, não existia uma lei, né? Existia um enunciado que dizia que as empresas poderiam terceirizar apenas atividades meio. E isso trazia uma confusão muito grande, uma estabilidade para todo mundo, tanto para os empresários, quanto para as empresas prestadoras e quanto para os empregados dessas empresas. E agora a lei foi bem clara, onde os empresários poderão terceirizar qualquer atividade dentro da sua fábrica, da sua empresa. Ademar, cite algumas vantagens para as empresas que optarem pelo serviço de terceirização. São inúmeras, principalmente a burocracia, né? Porque quando você contrata uma empresa que presta serviço para você, o contrato com o empregado, o recrutamento e seleção é feito por essa empresa. O que a empresa contratante vai receber é uma nota fiscal no final do mês, apenas para que ela pague. E ela contabiliza apenas uma nota. Ou seja, ela fica livre de toda essa burocracia, né, dessas atividades e vai se preocupar com a sua atividade fim. Não existe nenhum risco para as empresas que terceirizarem? Risco existe. E o primeiro deles é você encontrar um parceiro. Você tem que encontrar uma empresa idônea, uma empresa que tem experiência no mercado, né? Porque a empresa que vai lhe prestar o serviço, ela tem que fazer toda a parte legal, trabalhista e previdenciária, né, que até então esse contratante fazia. Se essa empresa amanhã deixar de pagar um empregado, não, deixar de cumprir com as suas obrigações, o contratante irá assumir. Em relação aos direitos trabalhistas, nós temos recebido ligações e ouvido muitos questionamentos sobre o funcionário terá direito ao 13º salário e a carteira assinada? A prestadora de serviço, quando ela coloca um empregado dentro de um contratante, dentro de uma outra empresa para prestar um serviço, esse empregado, esse colaborador, ele tem que estar com a carteira devidamente assinada. Esse colaborador tem que ter um contrato assinado. E esse colaborador tem todos os direitos, como qualquer outro empregado de qualquer outra empresa. Ele terá que ter a sua carteira assinada, ele vai receber o seu salário, ele vai ter o seu contra-cheque, ele vai ter o seu depósito do fundo de garantia, ele vai ter lá os seus avos, o seu direito às férias, e a 1/3 dessas férias, ele vai ter direito ao seu 13º, ele, se fizer horas extras, ele terá a média dessas horas extras para cálculo de férias e 13º, como qualquer outro empregado. Os funcionários atualmente registrados nas empresas, eles podem ser migrados para o processo de terceirização? Se uma empresa tem lá uma determinada área, lá com 10, 15, 20 empregados, e ela acha que ela pode terceirizar aquela área, se ela encontra um parceiro bom para terceirizar aquela área, ela pode, inclusive, desligar os seus funcionários, indenizá-los corretamente conforme a legislação, e eles podem migrar para a empresa prestadora de serviço e voltarem a trabalhar nessa empresa como prestadores de serviço, sem problema algum, desde que eles tenham sido quitados corretamente pelo tempo que estava
na contratante, né? E eles podem passar para uma terceirizada e começar a prestar serviço para a mesma empresa ou para outras empresas. As perguntas agora são sobre o serviço temporário. Como funciona esse serviço temporário e como ele é utilizado? Esse serviço temporário é para você usar, por exemplo, em picos de venda, né? É um volume maior de produção, uma necessidade que você tenha, mais emergente, né? De entrega de produtos. Por exemplo, você recebeu um pedido agora para entrega de 50 mesas, determinado tipo de mesa, e você tem que entregar até sexta-feira da próxima semana. E você não tem gente suficiente internamente para fazer esse trabalho. Ou se você tem, você vai ter que deslocar de alguma área. Então, esse é o tipo de trabalho que você pode utilizar pessoa de uma empresa prestadora que tem esse tipo de atividade, prestando serviço temporário. Essa empresa coloca esses funcionários dentro da sua empresa para fazer aquela determinada atividade. E se ela durar 30 dias, eles ficam 30 dias. Se durar 50, fica 50. Fica o tempo determinado, necessário, que o contratante precisa. Terminou o trabalho, eles saem, vão embora. É bom que deixamos claro, qualquer empresa pode utilizar essa modalidade de serviço? Sim, pode. Porém, ela não pode fazer isso com o seu pessoal próprio, ou seja, ela não pode, por livre vontade dela, dizer que vai contratar meia dúzia de empregados e colocar como temporário dentro da sua empresa. Antes, o serviço temporário podia ser contratado por 90 dias e prorrogado por mais 90 dias. O que mudou? Agora, ao invés de 90, passou para 180 dias. Aumentou 90 dias. E se a demanda desse serviço, né, permanecer, ele pode ser estendido por mais 90 dias. Agora, na contratação temporária, existe algum risco para as empresas que optarem? A empresa só pode utilizar esse tipo de contrato temporário quando ela fizer um contrato com uma empresa devidamente qualificada e registrada e autorizada pelo Ministério do Trabalho para exercer esse tipo de contrato temporário. Ademar, você é formado em treinamento e desenvolvimento de pessoas. A minha preocupação é com a Madalena, que está lá na lixação da fábrica de móveis, e com o Manuel, que está lá no almoxarifado do supermercado. Na autoestima do funcionário, essa modalidade temporária não gera uma sensação de incerteza com relação ao seu emprego? Não, de jeito nenhum. Nós temos que entender como que as empresas poderão utilizar o serviço temporário, né? Se a Madalena está lá trabalhando, ela vai continuar trabalhando. A empresa vai utilizar numa necessidade de um aumento de produção, um aumento de suas vendas, onde ela precisa, momentaneamente, num determinado período, colocar mais pessoas. Então, ela vai buscar no mercado e colocar esses temporários para trabalhar naquele período. Então, só vai dar oportunidade de mais emprego para essas pessoas. Entendeu? Que ela não tem hoje. As empresas hoje estão segurando de admitir as pessoas. Por quê? Ela só pode admitir como seletista. Aqui em Ubá, né, nos grandes centros, eu já terceirizo já há mais de 40 anos. Então, peraí. Na realidade, as indústrias moveleiras, elas já usam serviço temporário. Por exemplo, dezembro, que as vendas aumentam, eles contratam, e em fevereiro, janeiro, eles começam a devolver. Ao invés de contratar como seletista, ela vai ter a grande opção de contratar como temporário. Porque se passar de 90 dias, 95, 100 dias, ela poderá continuar com esse contrato. E sem ter a despesa depois do aviso prévio e da multa do fundo de garantia. Ademar, nosso tempo está chegando ao fim. Para terminar e esclarecer para as pessoas, o serviço temporário, então, ele ao invés de ser uma punição, ele vem como benefício, uma vez que ele estende ainda mais o prazo de permanência daquela pessoa que foi contratada por um serviço temporário dentro da empresa. Com o serviço temporário, é bom para o empresário e muito bom para as pessoas que estão lá como temporárias. Porque esse temporário hoje, nessa situação de apenas 90 dias, hoje, se a empresa trabalhar com a empresa de mercado que presta esse serviço, ele pode ficar lá até 180 e se prorrogar mais 90 dias. Olha só, é bom para o empregador e bom para a pessoa que está prestando serviço. Para fechar o programa, a pergunta que nós adoramos fazer. Você se considera um empreendedor feliz? Eu fui gerente e diretor de recursos humanos, citar 2 grupos, Coca-Cola, ligado à Coca-Cola Company nos Estados Unidos, e também o grupo Bunge Alimentos, das maiores empresas de alimentos do Brasil.
Fiquei lá durante 23 anos, essas duas organizações, e em 1995 nós constituímos a nossa empresa de prestação de serviço. E ela estará completando em julho 22 anos de mercado. E eu acho que temos muita coisa para fazer aqui nessa cidade, que eu gosto muito, moro aqui hoje e pretendo ficar. Ser dono é isso, é ter o prazer de trabalhar por conta própria.